Oi, pessoal, estou aqui com a Dani hoje. A Dani é uma amiga nossa, é membro da igreja que a gente frequenta, é psicóloga, está se especializando na área de aprendizagem com crianças. E a gente hoje tem um tema muito importante para ser discutido, que quais são as consequências do uso indiscriminado da tecnologia na educação das crianças, né, no lidar com as crianças. A gente hoje tem um problema grave. Se a gente está num restaurante, a gente tem pessoas mais no celular do que conversando. Se a gente está convivendo em família, muitas vezes o celular é a pessoa mais importante ali no meio, né? É a coisa mais importante. Se a gente está, às vezes, com amigos, o celular está lá presente. Ou é um celular, ou é um tablet. Raramente a gente tem pessoas que estão ali para conversar, para conviver, para socializar de verdade. Isso tem acontecido em todas as esferas. Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser, às vezes, até dentro do nosso homeschooling, porque muitos pais têm usado o celular como um dispositivo, uma ferramenta de auxílio. A, a depender da idade, né? Se a criança é mais nova, se a criança é mais velha, isso pode ser avaliado. A Sim, gente não está aqui para falar que não presta sim, e acabou. Mas a sim, gente vai ter que ter uma avaliação bem criteriosa de qual é a faixa etária que eu. Agora eu posso ceder um pouquinho. Agora eu posso colocar a criança para estudar um pouco mais usando esse dispositivo, essa ferramenta que pode ajudar, mas a gente tem que entender quando ela vai ajudar e quando ela vai atrapalhar. Então, o tema hoje é delicado, é uma aula que a gente vai tentar explanar para que você pense, para que você avalie, para que você chegue na sua casa e comece a prestar atenção. Se você está ficando com o celular demais, se você está ficando muito tempo, às vezes até com a televisão, sim. né? Ou com o computador, ou ficando vendo YouTube, Netflix, Instagram, e tudo isso. Porque muitas vezes a gente se propõe a educar nossos filhos, Uhum. e fala assim: olha, eu vou educar meu filho, eu estou lutando aí para conseguir isso, eu estou me reunindo com famílias, mas acaba não prestando atenção num detalhe que está dentro de casa, tá? Às vezes dentro Sim, do bolso. Então é muito importante, a Dani vai explanar isso para nós hoje, tá, sim. Dani? Então, Dani, quando a gente começa, eu estou aqui com uma listinha de perguntas e eu quero fazer para ela, para a Dani responder para nós e falar um pouco, né, quais são essas consequências e você vai entender. Antes de eu fazer a primeira pergunta, Dani, fala um pouquinho de ti, explana de forma geral esse assunto e aí depois eu vou começar as perguntas para te conseguir nos ajudar melhor. Oi, pessoal. Eu me chamo Daniele. Então, recentemente eu recebi o convite do Emerson para estar fazendo parte da equipe da Educalar. Eu atuo como psicóloga. O meu foco atualmente de trabalho e de estudos é a aprendizagem, relacionando aí com a neuropsicologia. E assim, é meu primeiro vídeo, então talvez vocês vão perceber assim alguns aspectos de nervosismo, posso tremer um pouquinho a voz. Até eu fui bastante resistente há um tempo, a gente já vem conversando com o Emerson, com a ideia de eu auxiliar, né, na Educalar, mas a minha resistência foi sempre no aspecto do vídeo. Eu vinha aqui na casa deles, conversava com o Emerson, conversava com a Vanessa. A gente tratava muito de assuntos teóricos, mas quando surgia a palavra vídeo, eu fugia, né? Até o momento que eu percebi que não dava mais para fugir. Eu tô aqui hoje. Então, assim, talvez vocês percebam algum aspecto, mas o meu objetivo principal não é tanto, né, a estética do vídeo, mas é o objetivo de poder ajudar vocês, né, com aquilo que eu tenho aprendido. E com certeza esse trabalho eu não só vou poder passar um pouquinho daquilo que eu sei, mas com certeza eu vou estar aprendendo muito com vocês também. Com os questionamentos, que eu vou estar sempre aberto para você, pai, mãe. Então, assim, eu acredito que vai ser uma linha de duas mãos. Da mesma forma que eu vou passar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, com certeza eu vou aprender muito com as famílias. Então, esse é o meu objetivo. Imagino que com o passar do tempo os vídeos vão ficando melhores, né? Mas enfim, o meu objetivo é poder auxiliar. Nesse primeiro momento, como o Emerson anteriormente já falou do nosso tema, a gente vai falar como tema central como que o uso sem limites da tecnologia tem influenciado o desenvolvimento infantil.
Todos os profissionais aí da área da saúde, pais, enfim, estão em contato com o público infantil. E a gente tem visto quanta tecnologia tem influenciado no desenvolvimento desse público, em diversas ênfases, né? Áreas. Na área social, na área afetiva, na área cognitiva de aprendizagem e na saúde também, na saúde mental e na saúde física. Eu tenho vivenciado aí algumas experiências infantis de como tem surgido até mesmo a depressão, né? Por influência desse uso sem limite da Às tecnologia. vezes não é nem o aparelho, né? Mas Sim, a rede social. a forma como utiliza, né? Exatamente. Porque assim, a gente quer deixar claro nesse primeiro momento, então a gente vai hoje, nosso foco hoje, nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre as consequências destrutivas, né, da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia, ela tem seu papel positivo, mas não é isso que a gente vai focar hoje. A gente vai focar em outro momento. Como que eu posso utilizar, então, a ferramenta da tecnologia na aprendizagem? De que forma? Quais são os limites? Qual é a faixa etária? Tudo isso a gente vai estar auxiliando os pais, mas não nesse momento. Nesse momento a gente vai focar na questão destrutiva, dos aspectos destrutivos e do uso sem limites. Esse é o nosso objetivo hoje. Assim, é importante a gente não deixar de enfatizar a questão é que a gente está imerso, né? A tecnologia avança todos os dias. Quase impossível hoje, né, Dani? Sim, viver sem. Exato, né? Até por uma questão de comunicação, né? Perfeito. A Dani, por exemplo, ela mora numa cidade diferente dos pais dela. Sim. É difícil, eu vou escrever uma carta. Às vezes tu quer saber como a tua mãe tá hoje. Esse é o ponto positivo da tecnologia. Então, existem os pontos positivos. Então, assim, a gente só tem que entender bem como funciona, qual é o nosso limite como pai. Sim. Quando eu posso dar e quando eu não posso dar. Perfeito. Porque o adulto, teoricamente, ele tem um senso, ele pode discernir, né? Eu não vou usar, tá me fazendo mal. Eu entendo que algumas vezes a gente até em outro momento pode gravar um vídeo falando isso, porque tem adulto que às vezes não consegue se controlar. Virou um vício, né? Tá na rede social, ou às vezes está se comparando, né? Mas quando a gente está falando da criança, o pai ele tem o poder de falar, não vou entregar, eu não vou dar. Então, esse é o ponto, né? Isso. Essa é a responsabilidade, né, que os pais têm. É eles que vão estar dando esses limites para os filhos. Eles têm essa autoridade, como o Emerson acabou de destacar. E nós estamos imersos. E é muito comum a gente ver um número cada vez maior de crianças fazendo uso, Emerson, dos dispositivos eletrônicos antes do processo de alfabetização. Isso nós vamos detalhando no decorrer aqui da nossa conversa, mas a princípio isso afeta de uma forma direta a aprendizagem da criança, até mesmo o processo de alfabetização e de leitura, né? Quando ela vai começar a ler. Então é importante a gente sempre estar atento. Por quê? Porque isso acontece de uma forma muito benigna, muito sutil. O que acontece? Às vezes os pais entregam o celular para o filho. E aí o filho bebê... É que não é uma faca, né? Não, a faca ela vai machucar. Não é um celular. Isso. É só um desenho, é só um joguinho, né? É só um passatempo, é só um videozinho. E aí às vezes a gente acaba não entendendo o quanto aquilo ali está destruindo, né, as várias capacidades que a gente deveria estar influenciando para desenvolver. E aí o que acontece? O filho interage no primeiro momento, e aí o que acontece? Os pais ficam encantados. Nossa, como meu filho interage bem com o celular. Mas de uma forma muito sutil, que muitas vezes os pais nem se percebem esse comportamento. Ou, na maioria das vezes, em locais públicos, né? É muito comum você ir em um local público, num restaurante, e você vê os pais se alimentando enquanto a criança interage com o celular. Até no mercado hoje. Justamente. Tá fazendo compra e a criança tá ali
assistindo a alguma coisa. É como se fosse um calmante, né, eletrônico ali para a criança deixar os pais realizarem as tarefas que eles querem realizar. Então, essas coisas, elas acontecem de uma forma muito sutil. Então, os pais diariamente, às vezes com a correria do dia a dia, muitas vezes, atividades, não se percebe, né? Deixa a TV ligada durante muito tempo em casa, mesmo que os pais não estejam focados na TV. Mas, de certa forma, isso está influenciando a criança que está ali naquele contexto, está ali naquele ambiente. Então, o nosso foco hoje é tratar um pouquinho sobre isso, sendo que na infância é muito importante as experiências reais, principalmente as experiências sinestésicas, aonde estão contidos o tato, o olfato, a audição, a visão. Todos esses elementos são extremamente importantes para a aprendizagem da criança. A experiência que ela tem com o real, isso faz parte desse processo que vai refletir lá em outras etapas da aprendizagem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos aí e quanto eles são, o uso fora do limite tem atingido, provocado depois déficit de aprendizagem e tantas outras coisas que são bastante preocupantes. Tá. Seria isso. Dani, eu lembro da palestra da Aline no ano passado sobre psicomotricidade e desenvolvimento motor, Sim. onde ela comentava sobre a importância, por exemplo, da criança engatinhar. O fato dela Aham. engatinhar, a influência que aquilo ali fazia por criar força, por exemplo, nos ombros do bebê, para ele depois, lá na frente, na escrita dele, ela falou assim, olha, às vezes uma criança que não escreve bem é porque ela engatinhou. Então, assim, são detalhes que às vezes a gente não consegue prestar atenção. Sim. Então, no nosso dia a dia, são sempre detalhes. Nunca é uma faca, ó, vou entregar a faca agora a criança vai se machucar. Sim. Sempre são detalhes. Mas vamos para as perguntas para a gente começar a responder. Sim, isso. Antes, o Emerson trouxe, né, a questão ali do desenvolvimento motor, a gente vai citar ele posteriormente, mas olha que interessante. É mais, hoje, você vê que é mais comum você ver uma criança escrevendo no computador, diz que escrevendo, tomando nota. Digitando, tá mais digitando do que escrevendo. Do que escrevendo. É mais comum lá no processo ainda de construção de caligrafia, que tem esse processo, né? Desde as garantuchas, dos rabiscos, até chegar lá na formação da escrita. Que isso também é um assunto, acho que a gente, pra frente, a gente pode pensar. Isso já é um tema bem longo. Daí tu já vai começar a falar da questão da aprendizagem em si, né? Porque o escrever ajuda na aprendizagem. Sim. Eu vejo por mim, né? Esses dias eu lembro que eu fui fazer uma dedicatória em um livro, Sim. eu não conseguia escrever, daí até a mãe estava na minha frente e falou assim, desaprendeu? Sim. Né? Então, são detalhes que a gente acaba não prestando atenção. Mas vamos lá. Dani, quando a gente fala sobre criança, que a gente está falando de aprendizagem, e a gente está falando basicamente de educação domiciliar, é muito comum vir para a gente sociabilidade, socialização. É como se as crianças fossem prisioneiras. Né? Sim. O tema não é isso, mas ele acaba envolvendo a parte de sociabilizar, a parte de conversar, a parte de interagir que a gente tem feito. Porque até a gente chegar nesse momento, por exemplo, de gravar o vídeo, a gente conversou várias vezes, durante vários dias, tomou chá junto, conversou, ou seja, a gente socializava. Quando a gente está falando de socialização e a gente está aliando a tecnologia, qual é a influência disso no desenvolvimento social da criança? Um dos pontos importantes que a gente deve pensar e refletir, como o Emerson me questionou agora, é a questão social. Como que a tecnologia, Emerson, pode influenciar de forma destrutiva a socialização? Por quê? Porque se eu influencio, eu reforço a utilização de celulares, de computadores, desde muito cedo, o que vai acontecer? O atrativo do celular vai ser mais próximo do que a interação com a família. Eu falo de interação com família porque desde o primeiro mês
né? Ali, claro que a criança depende mais dos pais, é mais dependente, o contato afetivo é mais próximo. Mas a partir que a criança vai criando uma dependência, uma autonomia, conforme o processo de crescimento dela, onde ela começa a fazer as suas atividades sozinha, o que acontece? Se ela tem um celular, ela vai querer ficar mais no celular do que na interação com a família. Nós temos duas variáveis bem importantes nesse processo de socialização, que é a questão da linguagem e a questão da afetividade. Linguagem, ela é formada pela fala, diálogo entre os genitores. Quanto mais o pai e a mãe investirem em tempo de conversa, dialogando com essa criança, mais a linguagem dela vai ser o quê? Formada. O repertório dela verbal vai ser alicerçado por meio dessa interação com os pais. Aí existe justificativas, até eu trouxe uma pesquisa, na minha fala eu vou trazer algumas pesquisas, alguns dados, porque eu acho que isso... É até importante, assim, antes que tu continue, Tá. às vezes a Dani vai falar, para não ficar muito, ter que ficar consultando as pesquisas, ela vai comentando os dados. Olhe na descrição do vídeo, porque eu vou colocar tudo na descrição do vídeo. Isso. Se não aparecer na tela, tá na descrição do vídeo. Ótimo. Manda bala. Isso, porque se eu ficar citando referência, vai ficar uma fala muito técnica, né, Emerson? Vai ficar chato. Vai ficar chato. Então, as referências, depois ele vai elencar lá com o vídeo. Existem pesquisas aí recentes, né, que dizem que 90% das crianças com menos de 2 anos já tiveram acesso à TV durante o dia. Tipo, já tiveram acesso, visualização, enfim. Então, assim, é um número bastante grande. E aí há umas justificativas de pais, do quais eles justificam da seguinte forma: eu vou colocar um programa educativo, Emerson, para o meu filho, porque vai desenvolver a habilidade da linguagem. Essa é uma das justificativas. Mas não tem nenhuma avaliação empírica da qual comprove que programas de televisão educativos formam linguagem. Por quê? É importante a gente atentar a alguns aspectos aí da neuro agora, de que antes dos 18 meses, a criança não formou ainda nem memória e nem atenção. Então, é totalmente ilógico ela desenvolver linguagem através de um dispositivo eletrônico. É como se falasse assim, tá? Eu vejo eu conversar com meu filho, fica lá na frente da TV, conversa com a TV, ouve a TV Sim. E eu fico aqui tranquilo. E ó, o que é importante destacar? Além de ser totalmente destrutivo para o desenvolvimento da atenção. Deixa eu explicar por quê. Hoje, de uma forma superficial, se não ficar claro, os pais tiverem mais dúvidas sobre isso, aí depois a gente vai explanando, a gente vai aprofundando esses detalhes, tá? O que acontece, Emerson? Teve uma pesquisa que avaliou crianças de 1 mês, 24 meses e 36 meses, tá? Do qual eles avaliaram crianças que estão expostas à TV, tá? E isso não só dispersa essas crianças das suas brincadeiras, né? Porque se eu tô num ambiente do qual a TV tá ligada e eu tô brincando ao mesmo tempo, o som da TV pode o quê? Dispersar a minha brincadeira. Mas ela desperta a própria atenção da criança. Porque o som faz com que ela não se concentre a atenção dela nem na brincadeira e nem na TV. Então, cada flash que acontece, a atenção é fragmentada. Então, isso a gente pode compreender que depois do processo de desenvolvimento dela lá, da aprendizagem, ela pode ter alguma dificuldade com a atenção. Isso é comprovado com dados científicos. É uma pesquisa baseada em evidências, tá? Depois vai estar lá, como o Emerson falou, as referências. Então, assim, é bom a gente pensar que coisas assim muito sutis do dia a dia pode provocar um aspecto tão importante para a aprendizagem do meu filho. A questão da linguagem, então, é para os pais estar bem atentos, porque realmente a linguagem desenvolvida através de você, pai, mãe,
do investimento que você dá para o seu filho, como eu falei anteriormente. Agora nós vamos pensar na questão de afeto. Afeto é presença, né? A presença do pai tá ali contando uma história pro filho, pegar o filho, colocar no colo, contar uma história. Se teu filho já sabe ler, né? Nós estamos falando hoje mais de bebês, mas assim, se teu filho já sabe ler, você solicitar ao teu filho que ele leia uma história para você ouvir, o contato verbal com os olhos, você entender o teu filho, você ouvir o teu filho, você conversar com o teu filho, dialogar com ele, ter esses tempos, investir nisso. Isso vai criar o quê? Memória afetiva. Hoje nós temos muito déficit de memória afetiva. Você pergunta para gerações presentes, como crianças, adolescentes, até mesmo pessoas que estão já na fase adulta, e você pergunta se existe alguma memória afetiva e ela não recorda de nada, de nenhum afeto. Então, assim, é importante esse afeto e é importante entender que a tecnologia usada de forma exagerada e fora da faixa etária adequada vai causar déficit, tanto na memória afetiva quanto na linguagem, como a gente acabou de destacar. Esses dias eu recebi no WhatsApp um vídeo, não sei onde isso aconteceu, na Espanha, ele estava em espanhol. Sim. Onde a família estava numa mesa, eu não sei que programa é, simplesmente estava vendo ali, prestei atenção nos detalhes, e aí o apresentador começa a fazer várias perguntas de tecnologia, de Instagram, de coisas relacionadas ao dia a dia do jovem, por exemplo, relacionado à tecnologia em geral. E eles acertavam tudo. Eles sabiam como postavam um vídeo no Instagram, como é que gravava tal coisa, eu não lembro dos detalhes, mas eles sabiam responder tudo. E aí ele começa a perguntar coisas, passa isso aí, eles acertam, comemoram, é bem legal. Fica todo mundo feliz. Aí ele começa a fazer perguntas sobre a família. E aí os adolescentes, as crianças, os adultos não, da mesa, a mesma família, eles não se conheciam. Como o pai começou a namorar, como aconteceu isso com a avó. E aí eles ficam ali tristes. E aí as pessoas começam a ser eliminadas, acho. É tipo um reality show, alguma coisa assim. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. En Twitter. Muy bien. Sigues cenando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo contó. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús
siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Por cierto, en Sevilla. Abuela. A través de unos amigos comunes. A gente não percebe, mas às vezes é aquilo que tu falou. O fato de querer criar memória afetiva é uma decisão. Uhum. Eu saber que, por exemplo, que eu tenho que criar memória afetiva no meu filho é eu tomar a decisão hoje para que eu saiba que amanhã ele vai ter essa memória. É tomar uma decisão simplesmente falar, não, eu estou brincando com ele, eu estou me esforçando porque amanhã eu quero que ele lembre disso. Uhum. Talvez não lembre de tudo, Sim, mas a gente está se esforçando. E eu acho que essa é a questão. Né? sim. A gente tem nossas crianças, nossos adolescentes hoje é muito fácil o acesso. A gente muitas vezes acha que está agradando. Eu vou dar um celular de presente. Né? Se a gente for pensar em... Quando eu estou falando de uma criança, um jovem, quando eu estou dizendo assim, eu estou te dando um celular de presente, isso não é um presente. Uhum. A gente literalmente está destruindo algum momento da vida daquela pessoa. Pode ser que uma grande parcela. Porque ela pode se isolar ali, né? Quantas vezes a gente vê crianças, hoje mesmo a gente estava ali, saiu, estava passando no shopping, um monte de adolescentes, de jovens saindo das escolas, e eles vão para a praça de alimentação. O celular é um elemento praticamente unânime, né? Todo mundo tem, Sim. todo mundo usa. Quantos pais daqueles jovens, daquelas crianças, talvez de 10, 12, 15 anos, pensaram que aquilo ali está destruindo a vida deles? Muitas vezes podem falar assim, estou dando um celular porque é segurança, que se precisar meu filho me liga, me busca e tal. Mas quanto disso realmente é segurança? Quanto isso é importante? Sim. Então, às vezes vale a pena a gente começar a pensar nesse detalhe. Sim. Né? Começar a avaliar, porque eu acho que até certa idade vai ser muito mais destrutivo. Uhum. Né? Eu lembro que o meu celular eu comprei com 18 anos. Né? Eu tinha acho que com 18 anos quando eu comprei o meu primeiro celular. Então, assim, eu fiquei 18 anos da minha vida sem celular. Eu estou aqui. Sim. Então, precisamos avaliar, principalmente porque a gente se diz preocupado com a educação dos nossos filhos. Né? Vamos partir para a próxima? Sim. E sempre pensar, né, Emerson, na funcionalidade. Né? Eu acho Por que... quê, né? Justamente. Como você disse, pensar, se preocupar com a educação, com a aprendizagem do meu filho, é sempre eu pensar em métodos que vão ser funcional naquele momento. Se não é funcional, vai ser totalmente destrutivo, não é o momento ainda de ser utilizado. Simples Acho que assim. essa avaliação sempre tem que ser feita. Tá. Dani, a minha segunda pergunta é qual que é a influência da tecnologia na saúde mental e física das crianças? Ótimo. Lembrando sempre, né, esse vídeo, nosso objetivo é falar das crianças, né, das Sim. fases iniciais. Tal. Isso. Qual que é o impacto, qual que é a influência na parte física e mental? Eu não sei se cabe aqui, mas eu lembro eu era muito bom em fazer cálculo de cabeça. Uhum. Né? Até certa idade ali, tal, certa série da escola. E eu percebo que de uma idade para frente eu comecei a usar muito a calculadora. Hoje, a minha memória com relação a cálculo, ela não é igual era antes. A minha pergunta é, até uma dúvida que eu tenho, a influência na tecnologia, assim, será que ela destrói tanto quanto ou pior? Qual que é a influência na parte física? E aí a gente pode falar da parte física porque muitas vezes o adolescente, a criança em si, ela deixa de estar jogando futebol Sim. para estar no celular. Perfeito. Né? E crianças de 6 anos. Uhum. Eu lembro outro dia, eu vi crianças pequenininhas, 5 anos tal, e eles estavam tudo no cantinho assim, com o celular na mão, e todo mundo acha bonitinho. Não é bonitinho. E a gente tem que ter coragem de falar, não é bonitinho. Uhum. Dani, vamos lá. Qual é a influência na saúde física e mental? Então, vamos falar destacar a saúde física. Cada vez mais comum as crianças se afastarem das brincadeiras recreativas, que são brincadeiras que contribuem
para quê? Para a saúde física e para a saúde mental dessa criança. As brincadeiras de amarelinha, as brincadeiras de pega-pega, de esconde-esconde, que são as mais tradicionais, né? Há uma lista aí, cara e coroa, corrida dos tênis, a corrida de saco, né? Essa nem se ouviu ainda. Não se ouve, né? As crianças desconhecem, né, Emerson? Às vezes você pergunta para uma criança, vamos brincar de corrida de saco? Dá não... para fazer uma pesquisa, mas eu acho que... Né, que são bastante desconhecidas. E aí, com o uso totalmente ilimitado, né, dos dispositivos, eles vão se afastando cada vez mais dessas brincadeiras. Essas brincadeiras, elas pertencem ao que é o mundo real. Eles vão se afastando e isso vai implicando cada vez mais na saúde fisiológica e biológica do corpo, né? Porque aí você percebe assim um número cada vez maior de crianças obesas, sedentarismo, diabetes, conflitos cardíacos em crianças. Então, assim, são todos fatos, Emerson, que têm afetado a saúde da criança de uma forma direta. Por quê? Porque a criança não se movimenta mais. Ela não faz mais exercício físico, ela fica no ambiente, sentada numa cadeira, sem se movimentar. E aí a gente pode também não só falar da saúde voltada ao corpo biológico, a gente tem que pensar no desenvolvimento motor dessa criança. Se ela fica com o celular, com o computador na frente da TV, como que vai ser o desenvolvimento motor dela? O desenvolvimento motor de uma criança só é alcançado através dessas atividades, Emerson, recreativa, do qual exige... O corredor não aprende a correr vendo TV, né? Justamente. E aí a gente vai falar algumas áreas hoje aqui, mas a gente vai ter momentos, talvez vocês, né, já tiveram oportunidade de estar vendo em outro vídeo, mas é importante a gente entender a coordenação motora fina, que é a questão toda muscular das nossas mãos. A gente vai precisar de atividades que movimentem os nossos dedos de uma forma mais expressiva, né? Por que algumas das atividades mais recomendadas para coordenação motora fina é massinha de modelar, é tudo aquilo que eu aperto, né? Que eu faço esse modelo de movimento de pinça, né? E aí, se a criança não... O que ela vai fazer lá no dispositivo eletrônico? São toques, mas são toques muito leves. E aí tem uma situação, uma experiência que eu vivenciei de ter contato com uma criança da qual ela foi para a escola e não conseguia escrever, porque ela teve contato lá desde a maternidade com o celular do pai. E ela não conseguiu desenvolver o que é a coordenação motora fina dos dedos para escrever. E aí o toque dela era muito fino, ninguém entendia a letrinha, ficava de uma forma muito invisível, né, porque ela não conseguia firmar o lápis. Então, assim, são uma coisa muito sutil, muito simples, mas que faz a gente pensar, né, a importância. A coordenação motora global, né, que é o tônus muscular de todo o corpo, né, como o engatinhar é importante. Enfim, atividades que movimentem, né, braço, perna ou o corpo como um todo. Às vezes a gente falando assim, a gente acha que, mas isso é normal, né? Sim. Mas existem famílias, existem pais que não querem que seus filhos engatinem, por exemplo. Não, porque vai sujar a roupa. Porque vai se machucar. Mas a gente já está indo na contramão falando, não, ela precisa engatinhar. Sim. Ela precisa fazer isso. Porque isso faz parte do desenvolvimento. Né? É igual ter acesso, por exemplo, à grama. Lembra a primeira vez que o Eric pisou na grama, ele sentia ali e ele ficava com medo de pisar e andar, e a gente foi forçando ele a andar descalço, né, para que ele tivesse contato com aquilo. Então é importante a gente entender que muitas vezes a gente achar que, é igual, por exemplo, o ato de, muitas vezes a gente lava muitas mãos,
higieniza demais. Fala, não, eu estou me protegendo. Mas no final das contas, em alguns aspectos, e aí eu não estou falando que o pessoal não lava a mão, tá? Mas em alguns aspectos a gente às vezes está tirando anticorpos, tirando bactérias que seriam interessantes para o corpo. Seriam interessantes para a gente ter naquele momento, em um dado momento específico. Claro que não é o foco aqui agora, mas a gente tem que entender que algumas coisas na nossa vida é importante a gente passar, por exemplo, engatinhar. Por exemplo, sei lá, o sofrimento. Né? São coisas que fazem com que a gente cresça, que a gente se desenvolva como pessoa, como ser humano. É muito importante. Um outro aspecto que eu acho que é bem interessante, que a gente comentou, Dani, aqui, é a questão mental mesmo. Por quê? E talvez isso seja muito mais grave, não que as outras coisas não sejam importantes, porque ela tem afetado crianças bem pequenininhas, a gente tem que falar de adolescentes, a gente tem que falar de adultos, por exemplo, a questão da depressão. A questão é um problema gigante isso. E por que a depressão está tão grande hoje? Por que a gente ouve falar tanto disso? Eu lembro outro dia uma mãe veio falar comigo e ela falou assim, olha, eu vejo aqui no Instagram todo mundo conseguindo fazer tudo, mas eu não consigo. Por que isso acontece? Ninguém. Se eu vim aqui, eu briguei com a Dani, eu não vou lá colocar no Instagram. Eu vou lá colocar lá uma foto da gente sorrindo, mas a gente sorriu, mas antes da gente sorrir, a gente brigou. Então, muitas pessoas ela têm essa dificuldade, porque ela sempre olha que a grama daquela vizinha está mais verde. E ela acha, não, mas aqui em casa não está assim, aqui em casa a casa está suja, a louça está na pia, o filho está fazendo bagunça. E esse é um ponto muito importante. Dani, nessa questão de tecnologia, a questão mental, como que está? O que tu tem visto clinicando, principalmente com crianças? Antes de dar continuidade, né, que a gente estava falando da física, e agora a gente vai falar um pouquinho da questão mental, até o Emerson citou aqui a questão, muitas vezes, do filho estar, né, no chão, gatinhando, ou cair, sujar a roupa, enfim, essa questão de limitar isso. Essa é uma super proteção, né, que os pais realizam sobre a criança, e é um outro assunto, Emerson, que eu acho que é bem pertinente nós falarmos também. É uma questão bem voltada à questão mesmo psicológica e comportamental, que você muitas vezes vê os pais atuando nesse formato com as crianças, sendo que também tem resultados bastante destrutivos. Mas dando prosseguimento, só destacando que é uma área legal para a gente estar falando, Vou né? fazer um vídeo só falando da superproteção. Isso, e Tô cuidando, no final das contas tá destruindo. Quanto a superproteção tem implicações negativas na aprendizagem. Às vezes até o cuidado, a gente acha que tá protegendo, né? Sim. Não, até uma questão assim, eu cresci no barro, brincando, me sujando, eu não quero isso pro meu filho, né? Sim. E no final das contas tá errado, porque aquilo ali tem que passar por aquilo ali. Mas enfim, esse é papo por outro vídeo. Vamos lá para a questão do problema na questão mental. Então, a questão mental. Na questão mental, o que a gente tem visto? Que está sendo bastante expressivo. A questão da depressão, como o Emerson falou, a questão de comportamentos de ansiedade, de A ansiedade é silenciosa, né? Aí tu pega a ansiedade, daí tu já entra em gastrite, já entra em úlcera. Porque nosso psicológico, ele sempre está se relacionando com o nosso corpo fisiológico, né? Então, assim, nós temos as nossas emoções e elas interagem com o nosso corpo. E aí a gente vai apresentando, como o Emerson acabou de destacar, sensações físicas, né? E o que é importante? É destacar, além da ansiedade, o comportamento agressivo, né? Até chegar a um contexto de dependência por dispositivos eletrônicos. Isso está bem presente, a gente não vai explicar nesse vídeo, porque são muitos detalhes para a gente falar de dependência, mas também mais para frente a gente vai ter um vídeo só falando sobre dependência desses eletrônicos. Mas é importante a gente entender que tudo é um processo.
Então, desde os comportamentos mais sutis, pode desencadear uma dependência. Eu acho que isso é até fácil, né? Pega papai e mamãe, faz um teste. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer um teste. Imagina um adolescente, vamos criar uma cena aqui, onde ele teve acesso por exemplo, você está vendo esse vídeo aqui em algum momento, e você entregou o celular para o seu filho durante anos. Faz um teste hoje e fala assim, filho, hoje, a partir de hoje eu não quero mais que tu acesse o celular, vai ver meia hora por dia e ele vai ficar comigo. Uhum. Faz esse teste para você ver a briga, o inferno que vai virar. Porque ele está dependente 100%. Ele está dependente. A gente não consegue ver, mas eu tenho que falar com meu amigo, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que jogar, mas assim, esses dias eu até vi uma postagem de uma psicóloga, não lembro onde que eu vi, que ela justamente estava focando a dependência do dispositivo. A área de atuação dela é essa. É como se fosse um Alcoólicos Anônimos, mas seriam assim, uns dependentes anônimos de celular. Uhum. E a área de atuação é essa. Quando a gente tenta tirar um dispositivo móvel de alguém que é viciado e acha que não é, porque é igual droga, né? A pessoa nunca acha que é, né? Se a gente tenta tirar esse dispositivo dela, necessariamente ela vai se justificar e não vai querer tirar. É necessariamente isso. Uhum. Né? Eu vejo por mim, eu trabalho bastante no computador. A pergunta é, eu sou dependente do computador? Necessariamente, é bem provável que eu te diga que sim. E se você falar assim, Emerson, vamos tirar o computador, vamos tentar fazer no papel, é bem provável que eu queira brigar. Não, tem que ser no computador. Eu posso tentar argumentar, mas a questão é, o quanto aquilo ali está sendo de benefício mesmo, de trabalho, de produtividade, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que avaliar. Faz esse teste na sua casa, se você às vezes está se percebendo como família que está entregando um dispositivo. Porque eu posso te dizer com uma boa chance de certeza que vai dar problema. Vai dar problema. Vamos lá, Dani, eu só atrapalho. Não, importante também, né, essa interação. Emerson, então, esses comportamentos que têm desencadeado, né? A depressão está muito presente no público infantil, no adolescente, e a gente busca, né, investigar, entender os motivos, e a gente compreende que a tecnologia sem limites tem influenciado nesses comportamentos emocionais aí de uma forma direta, né? Até mesmo para a questão de narcisismo, de exposição corporal, aí, né, nessa parte mais voltada aí para os adolescentes, eu acho que isso também é importante e é relevante para a gente estar falando aí para frente. Agora eu acho que a gente vai para a terceira pergunta, é uma pincelada aqui só, né? Porque se a gente for desencadear, vai longe. Vai longe. Então, assim, a gente vai pincelando, depois os pais vão colocando suas dúvidas, tá? Vão solicitando aquilo que querem ouvir, a gente tá aberto a isso também, sim, né, Emerson? A questão é fazer a família pensar. A pensar, refletir. Porque são vários aspectos. Simplesmente você pode falar assim, mas vocês estão aí há minutos falando que é um problema, né? Mas a questão é você entender o motivo, o porquê. Né? Você tem que entender o porquê. A gente está dando vários pontos, vocês têm que entender o porquê. Porque não é simplesmente 8 ou 80. Pode ser que em algum momento seja lá, meia horinha num dia seja benéfico em alguma situação específica. Uhum. Mas a gente tem que entender os motivos e entender os porquês. Isso, muitas vezes você pode olhar e falar, poxa, eu estou tentando, o vídeo é para falar da criança, mas às vezes eu, como adulto, estou me vendo nessa situação. E aí você tem que avaliar. A nossa última pergunta de hoje, qual que é a influência no desenvolvimento cognitivo? Porque a gente está vendo em vários aspectos, no físico, no emocional, no social. Sim. Beleza. E o cognitivo, como que fica, Dani? Olha aí na tua colinha e manda bala. Eu trouxe só um roteiro aqui para mim não me perder, porque como é meu primeiro vídeo, eu acho que é importante eu ter um... Tá indo bem, tá indo bem. É importante eu ter um roteirinho, né, Emerson? O roteirinho dela tem umas 10 páginas, beleza. Eu acho que eu não tô conseguindo passar a metade, né, por causa do nervosismo do primeiro vídeo, mas a gente vai ficar bom. Vai aprendendo, vai lidando com a situação. Então, assim, agora a gente vai para a questão cognitiva. Né? O que esse uso aí sem
limites de tecnologia têm influenciado a aprendizagem das crianças. Eu já falei em algumas salas anteriores, mas a gente vai enfatizar agora a questão da cognição. Então é importante a gente primeiro entender o conceito de cognição, né? Cognição, o que seria? Ele seria um produto de atividades mentais conscientes executada por uma pessoa. Ou seja, um conceito por meio do qual as atividades elas são exercitadas, como entender, aprender, pensar e recordar. Então, ali a cognição é o meio onde a gente desenvolve o que? A aprendizagem. E por quê? E aí, nesse aspecto, eu trago bastante dados de pesquisas. Até porque a área, né, aí da neuro tem, assim, pesquisado bastante, né, o afeto da tecnologia e o quanto tem afetado as crianças. Nós podemos pensar, ó que interessante, uma pesquisa que fala, um registro, né, que mostra que crianças assistem TV, nessa pesquisa é destacado, de 1 a 2 horas. Mas, Emerson, existem relatos de que tem crianças com menos de 2 anos que assistem TV 4 horas por dia consecutivas. E as pesquisas têm aumentado, porque lá no início, quando eu falei, né, eu falei de 90% de crianças, né, retomando lá, enfatizando novamente, 90% de crianças com menos de 2 anos estão sendo expostas à TV durante o dia. Mas pesquisas mais recentes já apontam que de 64% a 100% de todos os bebês que estão começando a andar já estão expostas à televisão, à TV, né? No ambiente ali da casa, ou às vezes em algum outro ambiente. Então, assim... Às vezes, até no quarto. Né? O pai coloca a televisão no quarto para a criança. É incrível isso. É interessante o que você traz, Emerson. Eu vou puxar um gancho aqui, porque, assim, anos atrás, era bem comum você ver. A TV se concentrava em um ambiente da casa. Hoje é muito comum você ver, não só a TV, né? O computador, o celular, ele está presente em todos os ambientes da casa e não só em todos os ambientes, aonde a gente vai, né? Como a gente já falou lá no início. Então, ele está presente conosco em todos os ambientes. E aí, o que acontece? A criança está exposta a isso constantemente. E é importante a gente lembrar que os efeitos observados nessas crianças têm, de certa forma, atingido 2 elementos importantes, que é a memória e que é a atenção. Por quê? Porque, como a gente falou lá atrás, quando a gente falava de linguagem, né? A criança não está apta a aprender por meio desses dispositivos. Aí o pai pergunta, mas eu posso utilizar o celular ou o vídeo para auxiliar na aprendizagem do meu filho? Sim, pode, mas ele tem que ter um nível de formação de memória, de linguagem, de atenção, para que esse auxílio seja funcional. Porque se ele não é funcional, ele vai ser destrutivo. E o que não vai auxiliar na aprendizagem da criança? Ainda vai criar déficits nessas variáveis, da qual vai refletir lá no processo de leitura, no processo de escrita, lá na frente. Teve uma outra pesquisa bastante, que eu achei assim bastante relevante, que eles fizeram, da qual eles avaliaram crianças de 1 mês, 24 meses e 38 meses expostas à TV. Isso afeta tanto a questão da brincadeira, porque a criança pode estar brincando, e o que acontece? Ela está exposta ao som da TV. É importante destacar que antes dos 18 meses, a criança não distingue som. Se tem os pais conversando, se tem a TV ligada, ele não consegue distinguir
esse som. Então, assim, ele não vai aprender pela TV, ele não vai aprender pelo celular, ele vai aprender por aquilo que a gente já falou lá no início, pelas experiências sensoriais, que é extremamente importante nos primeiros meses de vida do bebê. É importante a gente estar bem atento à questão crescente disso também, porque tem uma outra pesquisa que aponta que criança de 2 a 4 anos está numa faixa etária de 28%, de 5 a 6 anos já sobe para 38%, se eu não me recordo, desculpa, não é 25%, é 28%, é 25%, depois já sobe para 38% dos 5 anos aos 6 anos. Aí você vê que é uma crescente aí, se a criança tá com o celular e ela vai cada vez mais querer usar mais o celular. E ela vai se distanciar de uma leitura, vai se distanciar dos livros físicos, o que teve um comparativo entre crianças que estão mais expostas à tecnologia comparado com as crianças que são menos expostas com relação ao processo de leitura. As crianças que estão sendo menos expostas à mídia, elas vão ter facilidade maior de desenvolver a leitura, Emerson. E aquelas mais expostas, boa, né? Isso, porque implica totalmente no processo de alfabetização e de leitura. E agora a gente pode pensar assim, mas como que isso acontece? As funções executivas são extremamente importantes para o nosso controle de aprendizagem e de emoções, né? Assunto que a gente hoje só vai dar pincelada também, só para a gente poder entender um pouquinho, que é a questão, o quê? De 3 variáveis que fazem parte das nossas funções executivas, que é o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho. Por quê, Emerson? O que acontece? A flexibilidade cognitiva é que vai permitir a criança de ser criativa, de lidar com a criatividade e com o quê? Com a resolução daquilo que é difícil, de resolver aquilo que ela não consegue fazer. Né? Um exemplo legal é o quebra-cabeça, né? Muitas vezes a gente tenta várias peças e não consegue montar ele. Então, assim, a criança desenvolve isso por essa questão da flexibilidade cognitiva. Tá? Se eu pego um quadro, monto uma peça e não dá certo, eu vejo o lado B. Eu tenho a flexibilidade de pensar de uma forma diferente para montar aquilo, para resolver aquilo. E aí, se eu me distancio, né, da realidade e estou mais próximo do mundo virtual, de certa forma, as funções executivas vão ser afetadas, né? Não tem como a gente dizer que isso não vai afetar. Sim, afeta de uma forma direta. E assim, é importante também a gente destacar aí, hoje a gente, mas da onde surgem as funções executivas, tal? Hoje a gente só vai dar uma pincelada, sabe, Emerson? Mas a gente vai ter momentos que a gente vai fazer outros vídeos para explicar de forma conceitual, né, cada uma delas, para os pais entenderem a importância das funções executivas e a interação que elas fazem com o processo de aprendizagem. Tá? Hoje a gente só quis destacar que a tecnologia tem afetado também essa área. Né? Nós temos o nosso cérebro, o telencéfalo, que é dividido pelo hemisfério esquerdo e direito, onde tem a divisão de 4 lobos, que é o lobo temporal, o lobo frontal, occipital e temporal. E as funções executivas, elas estão concentradas no nosso lobo frontal. É ali que a gente tem toda a nossa noção de planejamento. E ali é onde elas estão concentradas. Então, assim, por isso a importância, como a gente já vem falando, Emerson, desde lá do início, né? A questão de desenvolver o real, a questão sensorial, a questão do desenvolvimento motor, até chegar no processo de alfabetização e escrita. E, de certa forma, a tecnologia afeta de forma destrutiva se a criança tiver o acesso lá ainda antes de ter a formação
da memória, da atenção, tá? Então, assim, às vezes a gente acha legal a criança sorrir na frente do celular, acha legal ela mexer, mas esse comportamento, de certa forma, vai estar contribuindo de uma forma bem destrutiva, tá? Para o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança. Então, assim, é para a gente estar bem atento a esses detalhes minuciosos, né? Detalhes pequenos, mas que vão fazer toda a diferença nesse processo. A questão nossa é até a sabedoria, né? Não há intenção hoje em fazer divisão Sim. de tempo, de explicar como usa. Mas os dispositivos móveis, eles podem criar problemas e a gente tem que saber usar. Sim. Tem que saber usar. Né? A intenção foi que você consiga entender dos diversos aspectos da nossa vida. Eu até acredito realmente, Dani, que muitos de nós, né, eu posso me incluir nisso, hoje a gente tem várias deficiências que foram oriundas necessariamente de uma má formação lá no começo. Pode ser a questão de entendimento, pode ser a questão motora, porque tem adultos mesmo formados que elas têm dificuldade em escrever. E muitas vezes essas deficiências elas não foram tratadas, elas não foram nem, às vezes, identificadas, e elas têm lá, isso começou lá atrás, e muitas vezes ela só piorou, porque a pessoa começou a ter acesso à tecnologia, em vez de ela resolver um problema que ficou, ela começou a remediar, porque a tecnologia, em alguma forma, ela começa a remediar, né, os nossos problemas, e a gente acaba não percebendo. Então, você que é adepto da educação domiciliar, o meu conselho, você é um papai, uma mamãe, pare e se avalie. Avalie. Às vezes, todos esses aspectos que a Dani falou fazem com que a gente pare para pensar. Poxa, será que eu me desenvolvi? Será que eu parei? Será que a tecnologia que eu uso na minha casa, para às vezes achar eu estou sendo mais produtivo, não está muitas vezes tapando um buraco, será que não vale a pena eu tentar me reorganizar nisso? Eu falo muitas vezes com muitas famílias que têm muita dificuldade de leitura, que tem muito problema. Outras vezes que tem outras coisas têm acontecido muito, essa questão da mídia em si, das redes sociais, da influência disso. Então, assim, a tecnologia ela tem nos afetado muito. E esse vídeo não é para dizer para você se isole, mas assim, tenha discernimento. Tenha discernimento. Eu lembro outro dia como uma mãe falou o seguinte: eu consigo participar de vários grupos de WhatsApp, interagir, e eu não tenho nenhum problema de gerenciamento de tempo. Ela falou assim: tu é louca, né? Tu é louca. Até eu tenho um vídeo aí que eu posso deixar aqui nos comentários, que eu falo sobre assim, a produtividade com o WhatsApp, alguma coisa assim. Eu nem sei se ele está disponível, só está para os membros premium. Eu sei que foi feito. O fato é o seguinte: a gente tem que ter foco. Se eu quiser participar de todos os grupos, falar com todo mundo no Facebook, acompanhar tudo no Instagram, não tem como o meu filho não ter acesso a isso. Ele vai ver no celular. Aí o que acontece? A esponjinha, né? Ele começa a perceber aquilo. Então, tome cuidado. Essa entrevista, essa conversa, ela já ficou bem longa, eu acho que deu para ter uma noção. Mas depois, dependendo de como for, eu posso picar algumas partes e transformar em vídeos menores. Mas o fato é assim, preste atenção. A tecnologia, ela pode causar um problema e, assim, cuide. Muitas vezes você acha que está ajudando e não está. Dani, tuas últimas palavras. Por hoje é só. O desafio foi grande, né? Sim. Mas a gente conseguiu, eu acho que, transmitir um pouco desse assunto que é muito importante. É importante, eu até acabei não recordando de destacar no início, esse é um assunto que está bem presente. Está bem presente na mídia, está bem presente em noticiários, está presente em pesquisa, mesmo que ainda bem, assim, com pouco conteúdo. Nós não temos muito pesquisa, mas eu acredito que vai ter muitos desdobramentos por aí, né, por conta desse avanço e das coisas que a gente já tem visualizado. Então, assim, você vai encontrar muitos textos falando sobre esse assunto. Mas a nossa intenção com a nossa conversa, né, Emerson, é poder realmente causar uma reflexão. Um alerta, né? Na verdade, assim, às vezes, eu li um texto ontem na internet que já falava sobre o mesmo assunto, vocês estão falando sobre o mesmo assunto. Mas a nossa preocupação é com a aprendizagem das crianças. E eu acredito que os pais
também tem muita preocupação com isso. Então é importante estar sempre se conscientizando com relação a esse assunto, tá? E assim, o que é importante também destacar é que se não ficou alguma coisa clara, é meu primeiro vídeo, eu não sei se eu consegui passar de forma clara, assim, não. Assim, Editor, faz uma mágica aí. eu tô bem, assim, eu tô bem aberta, tá? A perguntas. O Emerson depois vai deixar disponível o meu e-mail. Então os pais vão ter essa possibilidade de me perguntar. Em vez de colocar o e-mail, Dani, coloca aqui nos comentários, que daí o que acontece? A gente consegue compilar, dependendo da dúvida que tiver aqui nos comentários, eu vou pedir para a Dani responder os comentários. Se a gente vê que a dúvida ela é muito... essa dúvida é bem interessante, a gente grava outro vídeo Sim. respondendo as dúvidas. Mas se você conseguiu ver esse vídeo até o final, comenta aqui, agradece a iniciativa da Dani tentar, porque todo mundo que começou sabe que é difícil. É difícil. E eu não sou fã de vídeo. Mas está aqui. Então, assim, ela fez uma consulta comigo, eu consultei ela psicologicamente para preparar para a Dani vir aqui gravar. Então deixa os comentários, a Dani vai responder, porque é muito importante. Sim. Tá? E eu gostaria de agradecer também ao Emerson e a Vanessa, que não está presente aqui no vídeo, mas que me incentivaram. Tá lá. Tá aqui do lado. A nossa diretora. Que me incentivaram a estar aqui fazendo esse vídeo. E eu agradeço e, assim, espero que esse pouco de conhecimento que a gente compartilhou hoje possa surtir muito efeito positivo na vida de cada família, tá? Meu muito obrigada. A Dani tá nervosa nos nossos últimos minutos aí. Mas, pessoal, valeu. Qualquer coisa coloca no comentário. Obrigado aí a todo mundo que conseguiu acompanhar todo o vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva. Se chegou até aqui, tem que se inscrever. Curte o nosso vídeo. Um abraço e até os nossos próximos contatos. Até mais.